boa noite. Laila Tov. Imenso prazer estar de volta mais uma vez nessa segunda-feira, nesse encontro aos pés do Monte Sinai. Sou o pastor Wilson, Wilson, hoje da Assembleia de Deus Internacional Missão Urgente, muito feliz, satisfeito, muito alegre por todas as maravilhas que a gente tem feito em nossas vidas nesse final de semana, que foi muito marcante. Tivemos um encontro, um shacharit especial com o nosso amado Rav Youssef Haim, o Rav Maurício, e Youssef Ezra, o Roche Carlos, do Rio de Janeiro. Foi um fim de semana, um domingo especial, maravilhoso, ali ao redor de muitos amigos, companheiros, irmãos, onde nos alegramos de maneira especial aos pés da Torá. Foi algo muito lindo, 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 lindo mesmo. Bem, para você que está do outro lado da telinha, vamos começar por nossa nação brasileira. Hoje eu vou te contar um segredo interessante, tá? Como que foi descoberto o Brasil no conhecimento judaico. Você vai gostar. Pega papel e caneta que tu vai gostar. Vou te mostrar também algo muito lindo. Desde já eu quero ser Todarabá, não devo errar, ao agradecer ao seu nosso eterno, né, por essa porta que tem nos dado a graça de levar esta palavra, levar a Torá aos corações, que possamos ser luz na tua vida. Quero agradecer aqui o nosso amigo e irmão Lúcio, né, da Fiel Universo Med, direto de Itanhaém, Avenida Rui Barbosa, 262, centro da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, Brasil. Um forte abraço ao meu amado irmão Caleb, o Kefas, um grande abraço. Hoje eu quero lembrar todo mundo. Eu estou feliz, não é verdade? Lembrar de todo mundo, não é verdade, amigo? Então, meu amigo Kefas, meu amigo Eber Davi, do Rio de Janeiro, de Brasília, meu amado Otávio, ali do Ceará, o Elisvaldo, um forte abraço, na Bahia. Eu acho que a Bahia tem baiano, viu, irmão? Cheio de baiano na Bahia. Um abraço para você, Elisvaldo. Tá bom, filho? O meu professor, o Boni, que era um abençoe de maneira especial. E com muito carinho, com muito amor, também quero aqui agradecer à Sinagoga Brit Olam, tá? Que tem nos abraçado, a Leomin, a sinagoga também, Leomin do Rio de Janeiro, também tem nos abraçado. Também quero externar a minha alegria ao pastor Adilson, parceiro. Está aqui o nosso parceiro, o pastor Adilson, né? Estamos aí nessa jornada, com o intuito de preparar aquela mesa bacana mesmo. Fala aí, você está feliz? Muito feliz por... O que aconteceu com você quando chegou para você esse conhecimento? Mudou totalmente o conhecimento da palavra em si, aonde eu queria entender, mas o normal mesmo não conseguia. Não consegui. E aí, quando chegou a descodificação, através da escola Aleph Tav, você foi como que tivesse caído as camas dos olhos. Exatamente. É outra visão, é a mesma coisa que você está num quarto escuro e de repente você abre a porta e vem aquela luz. Mesmo? Mesmo. Olha, então você está feliz. E muito. Então você indicaria alguém para conhecer a escola Aleph Tav? Sim. Fala com o teu... Recomendo para os meus irmãos, que nós possamos ir nesse conhecimento. Se Jesus, como nós dissemos, né? Yeshua HaMashiach, ele é judeu. Então, nós temos que entender o quê? De lá, qual é o nome dele? O porquê? O nosso nome não pode ser mudado. Se nós somos aqui brasileiros, se meu nome é Adilson, aonde eu for no mundo, meu nome vai ser Adilson, não pode ser outro nome. Maravilha, boa colocação, parabéns. Olá, pastor Adilson. Esse aqui é o nosso irmão, pastor Adilson, assíduo da escola, com muita alegria. Hoje eu vou apresentar você e minha esposa, tá? Ok?
Ela está ali na administração. Outro dia você passa a conhecer e falar melhor. Bem, meu amado, com muito amor, com muito carinho, vamos estar orando, fazer a nossa tefilar. Dá tempo você pegar a caneta, papel. Eu, no seu lugar, você pode estar perguntando, pastor Wilson, mas como que o senhor teve essa imersão, né? essa mudança, essa decisão? Muito simples. Um amigo chamado Elisvaldo me apresentou a pastora Carla Damasceno, que com muito carinho, com muito amor, falo, sentei aos pés da Torá, ao ensinamento dela, e me veio a descodificação, os 4 livros, as 4 dimensões da Bíblia. Fiquei maravilhado. Busquei algo mais, fiquei encantado. Então, eu rendo graças e também louvor e todarabá pela vida da minha professora Paula, do canal Beleza da Palavra. Eu te recomendo. Canal Beleza da Palavra. Ótimo. Excelente. Coisa extraordinária. São pérolas maravilhosas que vai nos levar de volta aos pés do Monte Sinai. Quando eu uso o verbo aos pés do Monte Sinai, lembre-se, foi ali que Moshe recebeu a Torá, que trouxe luz, a identidade, a conexão do seu povo Israel com Hashem. Então, quando eu lhe convido a você estar aos pés da Torá, este é o propósito. Rendo graça também para a nossa professora e todos os parceiros. E assim eu fiquei maravilhado. Hoje eu sou aluno do Seminário Internacional Or Davi, tá? E por bondade do Eterno também eu leciono às segunda-feira, por enquanto, nesse endereço ao qual estou falando contigo, Avenida Rui Barbosa, 262, Centro de Itanhaém. E nas quarta-feiras, o nosso encontro com a Torá. Vou repetir. Nas quarta-feira, o nosso encontro com a Torá é na Avenida Emílio de Souza, 2896, vou repetir, né? Avenida Emílio de Souza, 2896, Vale do Oásis, Itanhaém, litoral de São Paulo. Pastor, qual vai ser o nosso assunto hoje? Bem, hoje, como eu te prometi, eu vou te contar um pouquinho a história da palavra Brasil. Você vai gostar. E também a descoberta do Brasil. E vamos estar assim, também conhecendo a etimologia da palavra Israel. Amém? Amém? Então nós vamos estar assim orando. Baruch atah Adonai melech haolam. Bendito seja o nosso eterno Deus, Rei do Universo, que concedeu-nos a graça de devolver esse dia chamado hoje a nossa Neshama, nossas almas, suprindo todas as nossas necessidades com o fruto da terra. Bendito seja o fruto dessa terra, bendito seja as nossas vidas, bendito seja o nome do Eterno por ter nos amparado. E com muito temor e tremor, peço a bênção, ó Rei do Universo, para adentrarmos mais uma vez na tua doce presença. Não permite que eu entre só, porque só, meu amado, como pó, capicita, nada sei, nada faço. Mas peço-lhe a direção, meu Deus, a direção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que tome essa direção desse estudo e traga luz ao meu coração e aos demais que estão ouvindo do outro lado. Ô, Ruach HaKodesh, seja bem-vindo nesse estúdio, seja bem-vindo nessa sala, seja bem-vindo aos corações que foram alcançados. Com todo humildade e com temor, assim eu peço, meu amado, não pelos méritos, Senhor, nossos méritos, não pelos méritos de Abraão, Isaac e Jacó, mas sim pelos méritos de Yeshua HaMashiach, pelos méritos do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Messias. Amém. Vamos lá então, queridos. Bem, quando a pessoa fala Brasil, quando criança, me ensinaram que eu devo escrever Brasil com S. Mas é engraçado que quando tu recebe uma carta, o Brasil vem com Z, sim ou não? Sim. É interessante isso? Brasil com Z. Aí, então, me dê o meu lápis. Assim, o azul. Então, como sabemos que no hebraico não há vogais, mas sim as letras maçoréticas, como que surgiu a palavra Brasil? Brasil é um acróstico.
E o que é um acróstico? As iniciais das palavras contidas em uma frase. Por exemplo, me chamo Wilson Souza Santos. Então, o meu acróstico seria USS. O seu nome? Adilson Moreira da Conceição. Ó, meu amigo aqui é Adilson Moreira da Conceição. Então, ele seria AMC. Isto é acróstico. Então, vamos lá. Como que surgiu o acróstico para formar a palavra Brasil? A Brasil é composto de 4 letras no hebraico. Tá? A primeira letra, ela é formada, para você pegar já o código aí, representa as 4 esposas de Jacó, ou melhor, Iacov. As 4 esposas de Iacov. As 4 esposas de Iacov. Por exemplo, a primeira, vem Bila. Bila, da letra Beit. Aí a segunda vem Rahel. Rahel ou Raquel, a segunda letrinha. A terceira letra é Zila, né? Como é que é o dela? A outra é Zilpa, não me foge a memória. E Leia. E Leia. Então, essas 4 letras formam então, somente a palavra Brasil. Então, B, R, Z e o L. As 4 letras dos primeiros nomes da esposa de Jacob formam a palavra Brasil. Esse é um dos teus segredos para hoje. Agora, como que funciona a descoberta? Lógico que lá em Provérbios 25, 2, está assim: a glória do Eterno é esconder, mas da majestade, descobrir. Então, convém você entender que o que está escondido, está escondido. E se nós não buscarmos, não vamos descobrir. Tá? Bem, olha só que interessante. Depois, vamos conhecer sobre a etimologia da palavra Israel. Aí a minha pergunta hoje é para você. Presta atenção. Você é Israel de Deus? Interessante, né? Interessante. Você é Israel de Deus? Ou Israel de Deus? Então vamos lá. Como foi descoberto esse Brasil? Bem, como foi descoberto o Brasil? O rei de Portugal, chamado de Dom Emanuel, Deus conosco, enviou 13, mas só veio 12 caravelas, navios. No comando, comandado por um homem chamado Pedro, o Kéfas. E chega ao Brasil. E no primeiro monte que enxergaram, pôs o nome de Monte Pascal. O Páscoa é o começo de tudo. Observe que neste conhecimento nos se depara com a Páscoa, Pascal. É o começo de tudo. Bem, não trouxeram nenhuma imagem de escultura, somente uma cruz. Somente uma cruz. Esta cruz está em Porto Seguro, na cidade Coroa Vermelha, onde foi rezado a primeira missa. Assim, o Frei Henrique de Coimbra e Perovar de Caminho escreve uma carta para o rei de Portugal que dizia: olha que interessante, amados Mizraim, meus irmãos, nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra. O nome que deram a Brasil, Ilha de Santa Cruz. Então, eles, quando descobriram essa terra, puseram o nome da nossa terra, Ilha de Santa Cruz. Ou seja, terra de Vera Cruz, ou da cruz verdadeira, da verdadeira cruz. Baruch Hashem? Bem, ou terra da cruz verdadeira. A origem do Brasil. Olha que interessante, irmão. Cristóvão Colombo era judeu. E muitos outros, entre eles havia um chamado
Barzilai. E achou a madeira vermelha, chamada pau-ferro, para fazer navio. Barzilai foi amigo de Davi. Assim o Brasil é amigo de Israel. E temos uma missão de socorrer nações. Bem, se nós lermos a Escritura Sagrada, você vai encontrar esse relato de que, de fato, Barzilai ajudou o rei Davi, e se tornando amigo. Agora, o Brasil é amigo de Israel. Que legal, né? E se você não sabe, fique sabendo que, na cultura, amigo é amigo mesmo. Temos até a lei do amigo, a lei de sangue do amigo. Nunca esqueça que Hashem chamou Abraão de amigo. Lázaro foi conhecido como o amigo que tu ama, Yeshua, né? Está enfermo. Então, quando eu convido você a conhecer a Torá, sentar aos pés do Monte Sinai, é para que você conheça seu amigo. É para que você conheça seu amigo, Baruch Hashem. Então, Bila, Raquel, Zilpa e Lia. Primeira letra, Beit. Segunda, Resh. Aí vem Zai e Lamed. E forma a palavra Brasil. Baruch Hashem. Espero que tenha esclarecido para ti a descoberta do Brasil na dimensão dos conhecimentos judaicos. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais a nossa caminhada. Hoje vai ser muito legal. Eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Faça a sua pergunta. Alguma curiosidade. Estamos aí para a gente estar perguntando. Tá? Fica à vontade. Antes de entrarmos aqui na nossa etimologia, aí você vai abrir a sua Torá no primeiro livro, Sefer Bereshit, no capítulo de número 35, no versículo de número 10. Só para compreendermos. Quero falar para ti que há uma necessidade de nós interpretar a Bíblia ou a palavra do Eterno, reconhecendo onde ela foi escrita, a língua, a cultura e os povos. Ela é escrita oriental. Nós estamos no Ocidente. Isso quer dizer que, quando foi dada a Moshe em hebraico, o próprio Yeshua falou ao Rav Saul em hebraico. E nós sabemos que o hebraico é uma língua sagrada, uma língua santa, ou idioma santo, ou uma letra santa. Tá? Uma letra Kadosh. Letra Kadosh. Então é muito importante você entender. Óbvio que quando foi traduzida, nós estamos com a sétima tradução. E isso faz com que tenhamos dificuldade de entender. Por exemplo, meu amado Mizraim, quando um pregador hoje, ele está em uma tribuna, ministrando a palavra, principalmente no Antigo Testamento, quando ele usa a palavra Israel, ele transmite a mensagem, sim, à luz da palavra, mas ele se relaciona a Israel apenas como um povo
ou como um país, ou como um povo, ou como um país. Mas hoje, você terá a oportunidade de conhecer o porquê que o Eterno usou a palavra Israel para Jacó. É muito importante. Conhecimento é a base de tudo. É a moeda do século. Tá? Quem não sabe é como um cego. Um carregando o outro, cai ambos no buraco. Então, é necessário que você dê para si esta oportunidade. Só você pode dar para você. Ok? Então, em Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, 35:10, o texto fala assim. Eu vou ler o 9 e o 10, para melhor interpretação. Apareceu Elohim, o Eterno, outra vez a Jacó, que na tua tradução é Jacó, quando ele voltou de Padã Arã, e o abençoou, e disse Elohim, o Eloquim, o teu nome é Jacó, não te chamará mais Jacó, será o teu nome, chamou-lhe de Israel. Israel, eu sou Elohim, soberano poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim. Uma multidão de nações sairá de ti, e Melech, procederão dos teus lombos. Bem, o que eu quero que você entenda é, já falamos na aula passada, que quando o Eterno, ele libera ou põe um nome em um Yudim, em um judeu, nesse nome traz a sua história. Ensinei na semana passada que no livro de Esther, na tua Bíblia está Esther, o nome dela é Hadassah. Estou tentando trazer essa palavra para você entender a razão em que ele colocou o nome Israel. Não é uma opção, é um código. Havia algo muito profundo, de uma dimensão extraordinária nesse nome Israel. Então vamos lá. Bem, o nome daquela sobrinha de Mardokai é Hadassah. E a palavra Hadassah quer dizer murta, uma planta ornamental, uma planta linda. Logo entendemos a razão que o rei se encantou, porque ela era bonita, por sua vez. A outra razão que a murta, esta planta, ela é medicinal, traz cura. Logo entendemos que o ministério da Hadassah, o nascimento da Hadassah, era para trazer cura ao seu povo. Por isso que o texto diz que quando ela esteve no palácio, ele foi comprado, todos os judeus, por 10 mil moedas de prata, por Ramã. E ela estando ali, ela foi como uma planta ornamental para os olhos do rei, e ela foi como um remédio para curar e trazer vida aos judeus. Eu achei? Bem, então, sempre que você estiver estudando as escrituras, busque a etimologia da palavra. Apareceu um nome, apareceu um número, apareceu uma cidade. Busque a etimologia e você vai descobrir o que o Eterno quer falar com você. Eu achei? Então vamos lá. Nesse livro, Bereshit, nós nos deparamos com Elohim, Hashem, se apresentando para Jacó e fala assim, tu se chama Jacó, você se chama Jacó, não chamará mais Jacó. Pense, por favor.
e põe amor nas minhas palavras. Só queremos ser luz no seu caminho. Baruch Hashem. Bem, vou dar um exemplo. Sarai, estéreo. Quando ele mudou para Sara, colocando no final a letra E, essa Sara com a letra E já não era mais estéreo. Foi mãe de nações. Vou falar no português. Abrão, para cumprir o seu chamado, se tornou Abraão. Enquanto não houver a mudança de identidade, nós não vamos ter nossa história mudada. É preciso entender isso lá. Então, vamos lá. O que ele falou? Te chamam, ou chamam você, de Jacó. Na tua tradução, Jacó. Mas não te chamará mais. Você será agora Israel. Então, você já aprendeu que quando se dá seu nome, tem uma história nesse nome. Então, vamos para a nossa lousa. Se você conseguir pegar, a palavra Israel, ela é composta de 5 letras. Então, na primeira parte, nós nos deparamos com a letra Yud. Eu vou trazer aqui a letra Yud, a letra Shin, o Resh, Aleph e Lamed. Essas são as letras. O teu nome, querido? André. Dá para ver daqui? Não, é o único que quer aproximar mais um pouco. Consegue? Dá aquele zoom? Não. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. É porque muitos não conhecem a letra, né? Então eu gostaria de... Não dá para dar zoom. Só aqui? Se eu ver que está filmando por ele. Não vai. Beleza, então? Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui. Bem, então essas 5 letras, ela forma a palavra Israel. Agora, digamos que eu faço a quebra ou a divisão dessas letras. A raiz da palavra Xará, que é formada por Shin, Resh e Re, tornar-se rígido, ou seja, essa expressão, tornar-se rígido pela retenção de líquido. Essa é a primeira parte da partícula da palavra, que significa tornar-se rígido pela retenção de líquido. Quando pegamos, vem da raiz e achar a palavra, primeira palavra, da raiz e achar, quer dizer ser reto, nivelado, plano e correto. Ou seja, só a palavra, as 3 primeiras letras da palavra Israel, ela nos arremete a uma personalidade divina. Porque Deus, ele é reto, ele é correto. Ser reto. Primeiro passo. Ok? Jacó, em Gênesis 32, 28, firmeza, persistência, formação de Israel através de retenção de conhecimento e habilidade. Bem, quando nos deparamos com o livro de Yeshayahu, que é 9:6, quando Yeshayahu, Isaías, ele proclama que um menino vos nasceu e o príncipe sobre ele, aí ele fala sabedoria, conhecimento, príncipe da paz, príncipe da paz. Essa palavra príncipe, ela está integrada dentro da palavra Israel. Então, eu volto a mostrar para você. Essa letra azul, tá? Shin e o Resh forma a palavra
príncipe. Então, dentro dessa palavra, temos aqui Deus. Ah, mas eu vi uma pequena letrinha do lado na letrinha azul. Yud. Essa letra Yud vem da palavra Yad, que quer dizer mão. Tá? Ou aquele que faz tudo. Quando você ler em Yeshayahu, quem estendeu o braço do Senhor? Esse braço é a letra Yud. É Yeshua. É Yeshua, é o braço. Essa letrinha, ela representa o Mashiach, Jesus. Bem, então a palavra Israel, ela seria: Israel será príncipe com Deus. Então, a palavra Israel conota a frase Israel, príncipe com Deus. Já que aprendemos que Yud é o Mashiach, então a palavra também arremete Yeshua, o Yud, é o príncipe de Deus. Olha o que já encontramos dentro da palavra Israel, ou Israel. Encontramos Israel, ele será príncipe com Deus. Dentro da mesma palavra encontramos Yeshua, o Mashiach, o Yud, que é príncipe de Deus. Tudo bem até aí? Tranquilo? Estou tentando ir bem devagar para você entender um pouquinho mais. Vou te trazer mais aqui algo muito lindo, que você vai gostar. Essa aula vai ficar muito legal. Desde que você busque aprender a se dedicar, porque é muito importante. É muito importante. Eu estou dando esse tempo para que você possa estar aí, talvez, uma curiosidade para perguntar. Aproveita os seis que estamos online, você pode tirar a sua dúvida. Às vezes as pessoas falam assim: mas pastor, mas o nome do livro é Gênesis, é Êxodo, é Levítico, é Número, é Deuteronômio. Sim, está certo, está traduzido, sem problema. Mas pastor, o que é que significa Bereshit? Então vamos lá. Bereshit é início. Já o segundo livro, Shemot, aponta para nome, ou seja, no início de tudo, que Israel sai do Egito, ele deu um nome. Segundo livro, trajetória, Êxodo. Né? Aí vem o terceiro livro, Vaikra. Ele chamou. Mas se chama-se alguém tem que estar em algum lugar, sim ou não? Então vem o terceiro livro, o quarto livro, que é o Bamidbar. Bamidbar, que quer dizer no deserto. Chamou no deserto. Então, no início, o Eterno deu o nome a Israel e chamou no deserto. Agora, o Eterno chamou no deserto para quê? Por exemplo, a resposta você encontra no quinto livro, Devarim, que vem de Davá, palavra. Palavra. Chamou para dar a palavra. Não é legal, André? Não é interessante? Legal? Porque o Eterno não vai fazer de forma diferente. Né? Então, quando você pega o segundo livro, eu me deparo com o Bereshit, o início, me deparo que recebemos o nome, ele nos chamou no deserto. Agora, qual é o deserto que nós estamos vivendo ou passando hoje? E ele está te chamando para te dar a palavra. Ó, interessante. Ele te chama para te dar a palavra. Agora, a palavra, se eu levo você no livro de Terrelim, 119, verso 105, o salmista falou assim: luz, para os meus caminhos, é a tua palavra.
e lâmpada para os meus pés. Em outras palavras, se ele me chamou no deserto, ele quer me dar uma lanterna. Para que meu caminho seja iluminado. Não esqueça que temos hoje, em pleno esse século, o maior índice de depressão, de ansiedade e de suicídio. Cada 40 segundos a pessoa está tirando sua própria vida. E o que atribuímos esse sintoma, essa situação na vida das pessoas? A ausência da luz. Ah, mas aí é treva. Não. A treva não existe. A treva é a ausência da luz. E a luz é a palavra. Se você acende a luz no teu caminho, você automaticamente não há treva na tua vida. Lembre-se que o deserto, de fato, é escuridão. Mas quando ele liberou a palavra, liberou a luz. Esse é o objetivo da escola Aleph Tav, o objetivo da Torá. Luz para o teu caminho é a palavra. E lâmpada para os teus pés. Mas eu achei? Ah, pastor, mas que paralelo tem esse livro com a Brit Hadashah? O paralelo é esse. João ou Yohanan, primeiro. No princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus. Está aí. E o seu nome era, será Jesus. Aí é que vem, chamado Yeshua, Jesus no deserto. Olha que interessante. Aponta totalmente para o próprio Jesus, que é a Torá viva, sendo revelado aos que estão no deserto. Baruch Hashem? Vamos voltar para Israel. Então, nessa segunda parte, eu vou mostrar para você a palavra Israel. Tá ok? Ficou legal? Então, aqui você tem a palavra Israel, que foi quebrado em duas partículas. A primeira, a letra Yud, a letra Shin, a letra Resh, que nos remete um significado da palavra Yashá, que por sua vez está até aqui. Então, a palavra Yashá quer dizer reto, plano, nivelado. E então, fica aí a outra partícula, Deus. 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 Baruch Hashem. Pode ir, entendeu? Sempre fica à vontade. Tranquilo. Muito legal. Estamos aí nesse encontro maravilhoso aqui. Chegou mais um pastor, o evangelista. Amigo, parceiro, também aluno da escola Aleph Tav. Bem, hoje, nossos internautas aqui da Fiel Universo Ned ganharam um presente maravilhoso. Eles descobriram como o Brasil foi descoberto. Né? Na dimensão do hebraico ou do cultura judaica. Foi legal, André? Tá? Baruch Hashem, que bom. E também porque o nome Brasil. Outro código, tá? A palavra Brasil também significa Israel. Israel. O que foi que aprendemos com o nome Brasil? É composto de um acróstico, de 4 letrinhas. Quais são essas letras? O nome das primeiras esposas de Jacó. Raquel, Rahel, que é Bila, Rahel, que é Raquel, Zilpa e Leia. Esses 4 letrinhas formam a palavra Brasil. Então, com o que contamos é para você acerca da descoberta do Brasil, aprendemos que o Brasil tem uma conexão direta com Israel. Ok? E vamos continuar com a nossa etimologia da palavra Israel. Como já falei, gosto de utilizar para você ficar bem esperto.
Todos os pregadores, quando ele sobe à tribuna para pregar, ele se refere a Israel como um povo ou como uma nação. Melhor, um povo ou como um país. E a mensagem é essa. Um povo rebelde, que Deus o castiga. Um povo que se humilha, que Deus o exalta e abate os inimigos. Essa é a mensagem do pregador, correto? E hoje você está aprendendo a etimologia da palavra Israel. Então, nessa parte agora, estou trazendo a palavra Israel, no original, as primeiras 3 letras. Yud, Shin, Resh, significa Yashar, né? Que quer dizer reto, plano ou nivelado. Ou seja, as 2 letrinhas, formadas por Lamed e o Aleph, Lamed e o Aleph, que é a amarelinha, forma a palavra El Deus. Então, seria a palavra Israel, Deus é reto, ser correto perante Deus. Eu achei? Lembre-se, quando você recebe o seu nome de batismo, existe uma história por trás do seu nome. Então, essa palavra Israel é Deus. Deus é reto. E quando eu professo que eu sou o Ani, me ponho como Israel do Eterno, eu preciso ser reto. Aprendemos na Paraxá, na semana passada, em Kev. Pastor, o que é Paraxá? O que é Paraxá? Paraxá quer dizer porções. De onde vêm essas porções? Dos 5 livros da Torá, que são Parashot, divididos em 54 estudos ou mensagem, que se estuda o ano inteiro. E é da semana passada e é Kev. Ou seja, se lembre-se de que Moshe, ele implorou, pediu para entrar na Terra Santa 515 vezes. Lógico. Eu estou te entregando o original dos textos. 515 vezes ele implorou, mas não entrou. Então, essa paraxá, ela ensina que se nós obedecermos, seremos abençoados. Se não obedecer o quê? A única coisa que liga o eterno com o ser humano são as mitzvot, os mandamentos. Você pode me dar um exemplo, pastor Wilson? Posso sim. São 613 mandamentos. Olha que interessante, André. Se nós conseguirmos obedecer, aí é muita coisa, então tudo bem. Então vamos lá. Os 5 livros tem os primeiros 5 livros da Bíblia, ou da Torá, ou do Taná, tem 8.000 promessas. E quando eu divido ela em 613, vai me dar 13 promessas. Se eu obedeço um mandamento, eu tenho direito a 13 promessas. Quer ter promessa? Mas eu não consigo obedecer. A questão é conhecer. Quando não se sabe, é como não ver. Um homem ia viajar com sua família e comprou um hack e montou no seu carro. Mas ele não consultou o manual, não consultou o manual. E ele montou do jeito dele. E faltou alguns parafusos pequenininhos. Ele achou que veio a mais no pacote. Então ele pôs as malas sobre parafuso pequenininho. As malas sobre o carro e pegou a estrada. Primeiro posto que ele encostou para abastecer, quase faz o coração. Não tinha uma bala em cima. O que aconteceu? As pequenas coisas deixamos passar, perdemos as grandes coisas. Então o teu caráter e o meu é formado nas pequenas coisas. Se você conseguir obedecer as mitzvot, os mandamentos, os pequenos, você vai vencer os grandes. Parou de chegar? Interessante, né? Então, foi o conteúdo da Paraxá da semana passada.
Vamos continuar com a nossa etimologia da palavra Israel, que já aprendemos que Sará, tornar-se rígido. Já aprendemos a minha mãe. Pode ligar na câmera e deixar ela te ouvir. Já aprendemos a palavra Yachá, está dentro da palavra Israel. Olha aqui que bacana aqui. Ó. Ser reto, né? E quando eu quebro a palavra Israel em duas partículas, eu encontro El, Deus, e Ud. Já falamos concedente mão e braço. Ou seja, já aprendemos na primeira etapa da aula, na primeira... Essa é a primeira câmera. Já aprendendo na primeira etapa da palavra Israel, aprendemos que Israel, príncipe com Deus. E por ter a primeira letra da palavra Israel e outra, que representa Yeshua, Jesus, príncipe de Deus. Baruch Hashem? Nessa parte agora, ele achar reto, Deus reto, ser reto perante Deus. E então, quando eu trago você agora, nessa palavra, também a palavra Israel. Beleza, velho? Ficou legal? A letra rosa? Sim? A dos lados, a laranjinha? Esse daqui. Pegou? Então, vamos lá. Ah, pastor, eu queria esse PDF. Eu te mando. Olha que legal. Eu mando para você esse PDF. Quanto paga? Nada. Mas para você entrar nesse PDF, você precisa entrar em contato urgente, tá? Com o telefone 13 99781 8529. 13 99781 8529. E falar com o Wilson Benherdá. Então vamos lá. Aqui nós nos deparamos com a palavra Israel. Mas essas letrinhas rosa, que eu te mostrei agora aí, ela forma a palavra Arás. E essa palavra Arás aponta para noiva, desposar ou esposa. Mas o incrível é que só em mudar a posição da letra, eu vou encontrar a palavra Esher. E a palavra Esher, que está aqui, Esher, apareça Esher. Não veio aqui? Não veio. E a palavra Esher aponta para alegria, bênção. A palavra Esher, alegria, bênção. Então, nós entendemos que a palavra Israel também significa esposa minha. Israel, esposa do Eterno. Noiva para mim. Israel, a noiva do Eterno. Falou, achei? Ou a noiva do Yeshua. Vamos lá, queridos. Então, na etimologia da palavra Israel, nós encontramos o quê? No ato profético, dentro da palavra Israel, Yeshua, Yod, príncipe de Deus. Quando eu falo assim, príncipe de Deus, eu falei a palavra Israel. Na posição de Israel, qual é a posição de Israel? Ele será príncipe com Deus. Então, o que você entenda aqui? O livro que nós lemos, em Bereshit 35:10, que o próprio Eterno falou com Jacó. Não se chamará mais Jacó, mas Israel. E dele encheria a terra. Não é tremendo? No caráter, Deus é reto. Ser reto com Deus. Ontem, no Shaharit, na nossa congregação, eu usei uma palavra que falei assim: todos nós queremos as bênçãos de Abraão, ou de Abraão.
mas não queremos obedecer como ele. Porque a palavra do Eterno para Abraão foi: anda na minha presença e ser. Olha aí, olha o coral. Anda na minha presença e ser. Pronto. Então, que eu não quero andar na presença, eu não me esforço para buscar a perfeição, eu não me esforço para obedecer as mitzvot, eu não me esforço para conhecer a verdade, mas eu quero as bênçãos de Abraão. Não tem como. Então, Deus é reto. Ser reto perante Deus. Deus é reto. Ser reto perante Deus. Concernente coração, sentimento, alegria minha ou alegria para mim. Israel também significa uma alegria para mim ou alegria minha. Você lembra quando Yeshua foi batizado por Yohanan no Yaden, no jardim, no mar, como é que é, lá no Jordão? Yaden, Jordão, que significa rio de justiça. A voz que ecoou falou o quê? Este é meu filho amado, que eu me comprazo, me agrado. Ou seja, este é meu filho amado, que eu estou satisfeito. Você lembra qual foi a palavra que o Eterno lançou para Noé? Noé? Ele disse que ele era o quê? Sadik, justo. E por ele, o Eterno achar essa retidão em Noé, ele falou o que para Noé? Noé, exterminaria a terra. Mas tu e a tua família faz uma arca para ti. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então você observe que existe um trocadilho com o Eterno. Enquanto eu obedeço, conheço e obedeço, o Eterno é comigo. Quando eu desprezo, o Eterno deixa de ser comigo. Então, o objetivo nosso é conhecer os mandamentos, buscar praticar os mandamentos para ter conexão. Você sabe muito bem, evangelista Sandro, nós pregamos que Israel ficou 40 anos no deserto, mas nós não sabemos por quê. No livro de Número, cadê ele? Número, para você entender. No livro de Números, no seu capítulo 15, está bem claro quando o Eterno fala a Moshe. Fala aos filhos de Israel que ponha o manto do tzitzit, e toda vez que eles olhar para lembrar do mandamento, a profecia já havia saído da boca do Eterno de que eles iriam conquistar a terra. Então a palavra não podia voltar atrás. Sim ou não? Porém, para que se cumprisse, só bastava eles ficar o quê? Olhando para o tzitzit, olhando para os mandamentos e andar segundo os mandamentos. Andar segundo os mandamentos. Tudo bem. Moshe via 40 homens. Perdão, 12 homens. 10 tiraram os olhos do tzitzit, do mandamento. O texto está bem claro, para que não ande segundo o coração ou segundo os seus olhos. E quando os 10 tirou os olhos do mandamento, julgaram a terra segundo o seu coração. 40 dias durou o trabalho, o serviço de espiar a terra. E quando eles voltam ao arraial, os 10 plantou terror. Sim ou não? Sim. Plantou ou não plantou? O que foi que Deus falou para Moshe? Aqueles 10 e todos que foram influenciados por aquela palavra, iria ficar no deserto do cativo. E qual foi
um castigo. Para cada um dia, 1 ano de castigo. Então, 40 dias são quantos anos? 40 anos. Esta foi a razão de ficar no deserto, para ser eliminados. Porque foi influenciado com homens que andam segundo a arqueologia. Temos que andar segundo a palavra do Eterno. Amém? Amém. Todo aquele que anda segundo a arqueologia, eu acho, morrerá no deserto. Porém, Caleb e Yoshua, ou Caleb e Josué, mantiveram a palavra Caleb, aplica, segundo o meu coração. Moshe, segundo o meu coração, a terra é nossa. Então ele guardou a palavra no coração e cumpriu a palavra. Moral da história, meu amigão. Israel hoje, ele é príncipe com Deus, príncipe de Deus, reto com Deus, alegria de Deus, esposa de Deus, porque anda nas mitzvot, na palavra. E eu volto àquela pergunta. Você é Israel de Deus? Você é Israel de Deus? Quando me deparei com esse estudo, tive que me autoexaminar e analisar. Não me enganei. Bem, aprendemos sobre, profeticamente, como Israel e Yeshua representam o príncipe de Deus. A palavra Israel, na posição, Israel será príncipe com Deus. No caráter, Israel reto, anda retamente perante Deus, em obediência às mitzvot, os mandamentos. No coração, Israel é alegria de Deus, ou alegria para mim ou para Deus. E no relacionamento, esposa minha, esposa do Eterno. Amém? Então, a nossa aula hoje, segura aí. Quem é Israel? Israel é uma pessoa, Yaakov. Israel é um conjunto de pessoas, as 12 tribos. Baruch Hashem. Israel é uma nação na atualidade. Israel é um povo, o povo do Eterno. Israel é o povo do Eterno, temporariamente formado por 2 grupos. Vamos lá? Bem, naturais a partir de Isaac, no livro de Gênesis, ou Bereshit 21, 12. Dividiu-se em 2 tribos, Judá, né? Reino do Sul, e as 10 tribos do Reino do Norte. Nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Não por ser descendente de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, sua descendência será considerado. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendentes de Abraão. Amém? Promessa para Abraão, pai de muitas nações, uma terra para morar, por meio dele todos os povos seriam abençoados. Por meio dele todos os povos seriam. Bem, no lado espiritual, os que unirem a ele na mesma emuná, na mesma confiança, os enxertados na oliveira. Abre para mim aí a Bíblia. Fica no celular. Vamos ler, todos nós, Romanos 11, 24. O meu celular está ali, deixa eu pegar aqui. Daqui, por favor. Leia, alto. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais
serão enxertados na sua própria oliveira. Eles já são enxertados na própria oliveira. Aí vem o Hanã, no capítulo 15, e fala: o meu pai é o lavrador, né? E ele fala o quê? Eu sou a videira, né? E aí aponta para você. E vós sois os ramos. Não é isso? Agora, como que eu estou enxertado na videira e não quero andar segundo a videira? E não quero conhecer a videira? Mas eu quero a promessa da videira. Mas aí, o Mashiach falou: todo ramo que não der fruto será. E os que der fruto serão podados para que dê mais. Eu achei? Eu só estou enquadrado na promessa de Abraão quando eu estou enxertado em Israel. Aí eu estou dentro da promessa de Abraão. Lembre-se, promessa de Abraão só veio para os filhos. No caso, pela mesma fé, pela mesma emuná, pela mesma confiança. Antes de nós lermos aqui, faça alguma pergunta. Tem alguma dificuldade? Aproveite o ensejo e pergunte agora. É o André mesmo. Se tiver alguma dúvida aí, André, algum comentário? Surgiu alguma dúvida durante o assunto? Não, dúvida não, está explicando até bem. Eu sou uma pessoa bem difícil de eu entender as coisas assim de primeira, mas eu estou pegando. Legal? Ah, é legal. Bem, esse que falou contigo é o nosso amigo André, é um dos administradores aqui da produção do Piel Nerd, do Piel Universo Nerd, que está me dando uma atenção maravilhosa, e eu estou muito feliz com o que o pessoal está fazendo aqui. Então, queridos, alguma pergunta, evangelista? Não, está bem claro, está muito claro. Quer comentar? Pode fazer uma pergunta mesmo dentro do tema etimologia da palavra de Israel. Pode perguntar o porquê, a diferença do mandamento, para você entender, ficar bem familiarizado. Porque agora eu vou só fazer a nossa leitura, orar e entregar o trabalho. Beleza, então? Aqui, vamos então fazer assim, essa leitura. Israel é um povo de Deus. Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e lhe ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Dele farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro dos dois em dois reinos. Também o meu servo, Yeshua, reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, Baruch Hashem. Andarão nos seus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Meu tabernáculo permanecerá com ele, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Lembrando você que essa frase, Ruth citou. Quem é Ruth, pastor? Que eu não conheço. Ruth é aquela mulher que foi filha de... Qual é o nome do homem? Me ajuda aí. Você é Moabe, os Moabita. Ela era Moabita. Tinha sua irmã chamada Orfa, que quer dizer pescoço. Quando eu não quero aprender, fico só pescoçando. Só pescoçando. Bem, querido. E ela não era judia. Entenda o que é bênção, o que é ato profético. Ela não tinha nada a ver. A sua nação foi fruto de um incesto. De um incesto.
Mas o fato de Elimeleque vir para essa cidade devido à fome em Jerusalém, trazendo consigo a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ambos casaram com essas 2 moças, Ruth e Orfa. Veio ao óbito do seu esposo Elimeleque. Também faleceu seus 2 filhos. Então Noemi se tornou a viúva desamparada só numa terra estranha, justamente com suas 2 filhas, Orfa e Ruth. Mas a Noemi fez proselitismo. O que é proselitismo, pastor? Evangelismo. Quando a Noemi sentava para almoçar com suas norinhas, ela lhe apresentou o seu Deus, Hashem, apresentou a sua história de Israel, e apresentou as promessas, apresentou as mitzvah, apresentou a conduta, como que se vive diante do eterno, do Deus vivo, Deus errado, Deus único. E a palavra adentrou na mente e no coração da Ruth, a ponto de, quando ela, Noemi, ouviu que o Eterno havia visitado Jerusalém com pão, ela determinou: voltarei para a minha cidade, pois ouvi que Deus havia visitado com pão. Então, humildemente, a Noemi se despede das suas 2 noras. Volte para as suas casas, para seus parentes, para seus deuses. Correto? Correto? E o mais interessante, que a Orfa, que é a que pescoça, só pescoço, o beijou. O beijo da despedida e voltou para o seu povo, para seus deuses. Mas a Ruth o abraçou e deixou bem claro. Irei falar nas minhas palavras. Você pode ler o livro de Ruth, você se depara com esse contexto e esse texto. Quando ela fala assim, em todas as palavras. Olha, Ruth. Olha, sogrinha. Né? Sogrinha amada. Eu aprendi do Deus de Abraão. Baruch Hashem. Eu aprendi que a promessa está em Abraão. Né? Então, eu aprendi, você me ensinou. E agora nada nos separa desse amor. Né? De hoje por diante, o teu povo é meu povo. Ó, viu? O teu povo, Israel, não tem nada a ver. Mas por ela ter decretado, porque ela aceitou o discipulado. O teu povo é meu povo. Agora ela abandonou quem? As suas crenças religiosas, os deuses pagãos de Moab. E falou o quê? O teu Deus é meu Deus. Baruch Hashem. Quando eu estou falando da Torá, eu estou convidando a você a recebê-lo, a palavra, através da palavra, você se tornar um povo só com Israel. E ficar dentro da promessa. E ela fechou a frase: não me insista, nada nos separa a não ser a morte. Correto? E o texto diz que ambas voltam para Jerusalém. E ela chega justamente no tempo da colheita. Não vou falar sobre esse livro inteiro, porque não é o propósito. O propósito aqui é que a promessa está em Abraão. E todo aquele que tem a mesma emuná, a mesma confiança, está na promessa. Baruch Hashem? Bem, portanto, lembrai-vos de que anteriormente era gentil, por natureza. Estava naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho na aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. O Rabi Shaul, que é o apóstolo Paulo, que nós pregamos, ele deixou bem claro no livro de Efésios, o Éfesos 2, que nós, goim, nós, gentil, nós éramos, nós estávamos naquele tempo, antes de conhecer, separados, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, sim ou não? Sim. Estávamos separados. Agora, era estranho a aliança da promessa, sim ou não? Sim. Nós era estranho, André. Eu não tinha essa promessa.
Não se sabia quem era o Wilson. E nem eu sabia quem era Abraão. Mal sabia das histórias. Então eu estava afastado. Bem, sem esperança. Se eu estou longe de quem eu amo, estou sem esperança. Eu estou sem esperança. Bem, e sem Deus, pior. Continuei ovelha, porém sem aprisco e sem pastor. Sim ou não? Sim. Ó, sem Deus no mundo. Enquanto eu não me enxertar na videira e aceitar as mitzvot, andar na sua palavra, eu continuo sem Deus, sem esperança, longe da congregação e perdido no mundo. Mas, todavia, agora, em Cristo, ou no Mashiach, que vos antes estavas distantes, foste aproximado mediante o sangue do Messias, porquanto ele é a nossa shalom, a nossa paz. De todos os povos, ele fez um. Então, aprendemos que, no momento em que eu professo a fé, mas não estou integrado, eu ainda estou só. Mas no momento que eu estou integrado, agora, Israel, eu sou um com Israel, Israel é um comigo, e é bênção de Abraão, e tenho direito. Ah, tu quer ter direito? É muito fácil. Aceite aprender, se conectar com o Eterno através das mitzvot. Você já aprendeu. E por aqueles homens não olhar para o mandamento, trouxe para a sua nação um prejuízo de 40 anos no deserto. E essa pergunta fica para você. Enquanto você não tomar um posicionamento e receber a palavra e andar nos caminhos, tu não está no deserto. Então receba o Mashiach, aceite aprendê-la, ande nos caminhos do Senhor e você se tornará Israel de Deus. As palmas adoram o Eterno. Então, a nossa aula hoje, aprendemos sobre a etimologia, ou seja, da palavra Israel. Aí minha pergunta foi, você é Israel de Deus? Aí eu poderia falar o seguinte, você está em retidão? Você é de fato a noiva? Você de fato é uma alegria de Deus? Porque se não for, meu amigo, você ainda não é Israel de Deus. E assim eu deixo a nossa aula hoje, essa reflexão sobre a etimologia, com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado. Põe amor nas palavras, pega o link, envia para quem você ama, ok? Senta e não esqueça, vou repetir aqui, fica bem claro. Pastor, eu quero o PDF dessa matéria de hoje. Aí a oportunidade, vou mandar para você, é só você me chamar no telefone 13 99781 8529. Pastor, como eu faço para me inscrever nesse curso? Lembrando a você que estava buscando levantar uma turma neste endereço, Avenida Rui Barbosa, 262, tá? Centro de Itaiaê, no Piel Universo Med. Um lugar espetacular, top, você vai amar. Tem uma galera muito alegre aqui, esperando você com toda alegria, ok? Mas para mim, segunda-feira não dá. Você tem encontro na quarta-feira, às 20 horas, na Avenida Emílio de Souza, 2896, Jardim Oásis, Itaiaê. Ali temos também a aula da escola Aleph Tav, tá? Que é descodificando a Sagrada Escritura na visão do hebraico. Bem? Eu estaria orando e terminando. Bendito e eterno, Baruch atah Adonai melech haolam, bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo, que deu-nos a graça de entregar esse shiur, esse dia chamado hoje. Peço-lhe humildemente que o Ruach HaKodesh possa iluminar, trazer luz, conhecimento dos corações. Que o teu povo volte a ser enxertado, volte a ter esperança, volte à comunidade de Israel e não seja mais sem esperança, sem Deus, no mundo perdido.
mas que a tua palavra alcance cada um, perdoe, cure, liberta, abençoe de maneira especial. Aqui, rendo graças e louvores, e muito obrigado, todo Arabá, por essa noite, e querendo o eterno, nos encontraremos aqui na próxima segunda-feira para mais uma aula experimental. Shalom, e agora eu faço como o Johnny faz, um beijo do gordo.